Vamos ver se a gente consegue tirar dúvidas. A gente pode pegar mais meia hora aqui para eu responder perguntas de vocês, se o áudio ajudar. Vamos ver, daqui a pouco a gente vai tentar. E a gente pode tirar as dúvidas. Vai dar certo? Se Deus quiser. Então, vamos lá ver se vai dar pra gente tirar dúvida. Então, beleza. Vou fazer com a Débora Goulart, que ela queria que eu falasse o nome dela. Vou até chamar ela. Levanta mais a mão aí, galera. Quem quiser. Fala, Débora. Olá, Leandro. Tudo bom? Tudo bem, e você? Beleza. Tá ouvindo bem? Tá dando eco? Não, estou ouvindo perfeitamente. Ah, que bom. A gente deixou pra arrumar no final pra deixar mais emoção. Qual que é a sua dúvida? Cara, na verdade, eu não tenho nem produto, Leandro. Eu comecei o curso porque eu quero entrar nesse mundo digital, né? Mas eu não sei por onde começar. Então, eu comprei o curso e eu termino a minha tese de doutorado daqui um mês, mais ou menos. E eu mudei os meus planos, eu não quero mais seguir a vida acadêmica. Então, eu quero ensinar, mas ensinar com algum tipo de infoproduto. Boa. E a minha principal dúvida é sobre o público-alvo. Porque é o seguinte, eu sou enfermeira e trabalho com corrosão. Vixe Maria. Eu sou meio que uma engemeira agora. Ai, obrigado. E eu quero ensinar os hospitais a economizarem cuidando melhor dos seus instrumentos cirúrgicos, né? Eu tenho alguns casos de economia de mais de 20 mil reais por mês se as pessoas cuidarem melhor dos seus instrumentos, né? Algumas práticas para evitar corrosão. Só que enfermeiro é só um funcionário, Leandro. Eu não sei se eles se interessariam pelo produto ou se eu focaria no dono dos serviços de saúde, sabe? Sei. Ó, eu já peguei a sua dúvida aqui. Eu vou ser cirúrgico, já que você é enfermeira, na resposta. O que rola? A parte 1 de tudo, antes de conteúdo, antes de tudo, é definir o seu produto. Não adianta você pensar em stories, guarda esse conhecimento aqui, por exemplo, tem como você fazer o desafio. Guarda isso para o momento certo. E você vai ter que tomar uma decisão, e aí? Você vai ter que pensar no seu produto. Inclusive, você já está no Venda Todo Santo Dia? Sim, sim. Então, vai lá no Venda Todo Santo Dia, módulo de concepção de produto. Eu coloquei numa das primeiras aulas lá da Big Idea, como que faz aquela busca, se as pessoas se interessam pelo seu produto e etc. Uhum. Eu coloquei nas ferramentas e não apareceu nada. Porque falei, pô, mas eu sei que existe a demanda porque eu estou nos serviços. Mas aí eu arrisquei colocar em inglês e em inglês apareceu bastante coisa. Não, mas calma aí. Calma aí. É porque é muito específico. Então, o que acontece? Você tem que encontrar uma vantagem para alguém comprar o seu produto. Se for enfermeira, qual que é a grande vantagem da enfermeira economizar dinheiro para o hospital? Nenhuma. Então, você tem que encontrar uma vantagem para a enfermeira. E aí talvez seja, sei lá, ser uma enfermeira melhor, enfermeira-chefe, ser promovida como enfermeira, não sei se é isso. Se for para o hospital, a vantagem está escancarada, né? 20 mil reais por mês de economia. Agora, não tem um monte de cara de hospital e tal. Então, hospital, se eu fosse focar nisso aí, vender para o hospital, eu venderia consultoria. E aí dá para você vender consultoria de 100 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais. Começa mais barato e vai aumentando ao longo do tempo que você conseguir mais cliente. E você vai conseguir muito cliente no boca a boca. Porque dono de hospital conhece dono de hospital. Gestor de hospital conhece gestor de hospital. E como é que o Stories 10x pode te ajudar? Nesse caso, né? Depois que você já tiver isso resolvido. Primeiro vai no Venda Todo Santo Dia lá, cria um produto bom, vídeo de vendas boa, apresentação boa. Como é que o Stories 10x pode te ajudar nesse caso? Você sendo uma referência na comunidade médica. Você entendendo os desabafos da comunidade médica. Você tendo uma comunidade ativa que todos os médicos te respeitam.
todos os enfermeiros te respeitam, todos os profissionais de saúde que trabalham no hospital, fisioterapeutas, te respeitam e querem seguir. Então, eu seria a líder de uma comunidade médica e automaticamente o seu nome vai rondar nos gestores do hospital. E você vende sua consultoria. É um nicho muito específico, mas eu acho que no Brasil não tem enfermeiros que trabalham com isso. Foi um desafio fazer a tese. Mas uma outra coisa que, acompanhando você, eu pensei em abrir o leque no sentido de veterinários também mexem com cirurgias, né? Odontólogos também mexem com cirurgias. De repente dá para ampliar um pouco, já que o meu assunto é tão específico. Não é o caminho ampliar, não, velho. Não é, não. O caminho não é ampliar, não. Eu acho que o caminho é você ser líder. Enquanto é mais fácil você ser um líder numa comunidade pequena do que numa grande. Eu vou falar, no meio do negócio, eu quero saber como os enfermeiros se sentem. Tem um veterinário seguindo também. Fudeu, desconectou com tudo. Eu quero saber como é que vocês se sentem quando tem não sei o que do boi. O enfermeiro, que porra é essa, boi? É mais difícil fazer com tudo do que com um só. Muito mais complexo. É mais fácil fazer só... O que eu faria? Com a comunidade de hospital. Daria conteúdo que esse pessoal aí valoriza. Faria stories 10x falando do desabafo desse pessoal. E não falaria só de economia, só da sua tese. Falaria de tudo relacionado ao hospital. Segurança no hospital, preço, de salário da categoria. Você é uma líder do negócio, entendeu? Na verdade, a corrosão que eu trabalho, ela está relacionada à economia, uma parte de gestão mesmo, mas também está relacionado a infecções. De ferida operatória e tal. Então, tem a qualidade da assistência, a infecção de sítio cirúrgico e também a economia hospitalar, né? Não, mas o que eu tô te dizendo, isso é legal para todo mundo. O caso dela tá mais específico aqui, mas só para todo mundo entender. Ela tá toda hora querendo voltar só pro negócio que ela atua. Ela tá sempre voltando para a corrosão, que é onde ela domina. E eu tô sempre falando para ela, não, velho, você é líder de um grupo inteiro. De repente, você vai vender o produto de corrosão e vai falar mais sobre isso. Mas eu estou falando para você se tornar uma líder de tudo. Então, você vai ter que abrir, estudar, entender e ouvir e gerenciar essa conversa de vários assuntos com que os líderes de hospitais, de médicos, se interessem em ouvir o que você tem para falar. Porque quando você vender o que você quiser vender, você vai ter uma comunidade toda ouvindo. E aí fica mais... Qualquer coisa que você quiser, você vende, entendeu? Entendi. Entendi. Não ficaria só falando de corrosão, falaria de vários problemas. Quer ver? Situações, vamos fazer o exercício aí, faz agora. Situações de identificação que enfermeiros ou qualquer outro profissional que trabalha no hospital da saúde, né, profissional da saúde, se identificam. Cortou para mim situações... Que os profissionais da saúde se identificam. Nossa, tem várias situações que os profissionais se identificam. Tem várias. Complicações em procedimentos, processos falhos, problema na gestão de recursos materiais, de recursos humanos, a carga excessiva de trabalho, alguns má remuneração, a pessoa botou falta de insumo. O próprio tipo de vínculo empregatício para os profissionais é uma complicação. Pronto. Se você todo dia fala sobre um assunto desse, em quanto tempo você acha que vai ser super popular no seu Instagram? Um vai falando pro outro, boca a boca. E daqui a pouco, cara, você virou uma líder. Quando você quiser chegar lá e oferecer pro dono do hospital, eu tenho consultoria aqui e tal, não sei o que, eu sou o maior líder do mercado aqui nisso, todo mundo... É viciado no meu Instagram, tem não sei quantas. Tipo assim, o cara vai atrás de você. Entendi. Eu acho que o que você está sugerindo é o que eu precisava mesmo, porque eu acho que um assunto tão específico, talvez ninguém vá se interessar tanto de cara. Não, é porque Mas primeiro criar a consciência, né? São duas estratégias diferentes. Essa você tem que entender, isso todo mundo tem que entender. Essa que eu tô te falando é de longo prazo e não vai te dar retorno agora. Tá? Você não vai vender, vai fazer isso aí, semana que vem
vai bater um dono de hospital louco para comprar sua consultoria. Não é assim. Assim, isso aqui ao longo do tempo, se você fizer bem feito, os profissionais de saúde vão falar, cara, que conversa interessante tem aqui todo dia. Vai rapidinho ficar boca a boca, porque é um mercado que se conhece, se fala. Rapidinho vai ficar popular, isso inflama, se você fizer bem feito. E no longo prazo, você vai ficar mais conhecido, isso vai te ajudar a vender qualquer coisa que você queira vender para esse segmento. Agora, para vender mesmo, serviço de consultoria e tudo, você tem que primeiro fazer o quadro na parede, furadeira e decorado dele. Depois, fazer uma apresentação de venda bem feita. Como eu faria essa apresentação de venda bem feita? Para vender mentoria. Assistiria a aula de venda de mentoria do Venda Todo Santo Dia. Que basicamente você vai chegar no hospital, ou vai fazer isso online, vai oferecer para o gestor. É muito fácil no seu caso. Pô, tô ensinando um negócio que não tem nada a ver com Venda Todo Santo Dia, mas às vezes tem gente que tá nisso aí. Eu falei que extrapolar vai ser bom para todo mundo. É muito fácil você chegar, entrar em contato no hospital e descobrir quem são os tomadores de decisão lá dentro. Ainda mais você, se você for líder entre as enfermeiras. Elas vão abrir o jogo para você na hora. Você vai agendar uma apresentação com esse cara e vai fazer a apresentação baseada no vídeo de vendas do Venda Todo Santo Dia. Vai mostrar a promessa, vai mostrar contar a história. Aquela apresentação ali funciona para venda de mentoria, curso, produto online, terapia, macumba, qualquer coisa que você fizer, aquilo ali é efetivo. E vai fazer aí tem que assistir minha aula de venda de mentoria, porque tem alguns detalhes ali da oferta, do jeito que você tem que fazer, de urgência, de preço, de precificação, agenda. Você está vendendo um serviço que está muito baseado no seu tempo, então você não pode vender em volume. Isso é bom, porque automaticamente você fica urgente. Para eu fechar esse projeto com você aqui, a gente tem que fechar agora, porque senão vai ter outros na frente e aí você só vai conseguir vaga para o ano que vem. Desde que seja verdade, sincero, né, íntegro. Então, tem jeitos de você fazer essa venda. Eu, particularmente, faria desse jeito. Em paralelo à venda do serviço de mentoria que você está... consultoria, na verdade, né, que você está oferecendo para gestores de hospitais, construírem uma reputação. Isso funciona para todo mundo do mundo. Todo ser humano, adulto, e até criança, dependendo, até bebê, né, hoje em dia, vai ser mais bem remunerado, mais rico, mais feliz, mais próspero, mais lucrativo, se desenvolver uma rede social, liderança dentro de uma rede social. Eu não estou nem falando seguidora. Quem é líder de algo, lidera uma rede social, que é o que o Stories 10X faz, ganha mais dinheiro, ponto. Então, não é, eu vou construir presença digital, vou pro digital. Não, eu vou ser líder de uma comunidade. Eu sou líder de uma. E eu ganho muito por ser líder de uma comunidade. Né? Eu sou muito bem remunerado. Então, se você for líder de uma comunidade, você vai ser mais bem remunerado. Então, eu construiria isso em paralelo. Talvez não precisa nem ser então em paralelo. Você pode dividir etapas. Cara, eu vou focar agora só nisso. Quando isso aqui estiver pronto, esse vídeo de vendas está pronto, o plano está pronto aqui, depois eu volto e começo a criar meu plano de criar minha comunidade e liderar ela. Então, você pode dividir em etapas. Inclusive, eu trabalho muito assim, dividir em etapas. Eu recomendo até para a pessoa nem começar a mexer no Instagram antes de resolver, no curto prazo, o produto dela. Beleza? Sim. Eu sinto que essa referência que você comentou, eu acho que eu até tenho entre os enfermeiros, sabe? Mas eu preciso alcançar, de fato, quem interessa, né? Que são os gestores. Mas eu gostei da ideia mesmo. Acho que vai para a consultoria, de fato. Quantos seguidores? É que eu vejo também muito você falando de, às vezes, um produto, um infoproduto que a pessoa tem, e depois ela avança para um projeto de mentoria e consultoria. No meu caso, eu não tenho, né? Quantos seguidores você tem no Instagram? Então, seguidores no Instagram eu nem tenho tanto. Eu tenho, sei lá, 1.800. 1.200, eu acho. Então, acho que você não tem essa referência. Pode ser que você tenha uma referência acadêmica muito forte, né? Porque a comunidade acadêmica acaba que tem essa referência. Mas eu tô falando de você ser uma referência na internet. Então, é porque na internet eu não mexo muito com isso. Teve uma época que eu mexia bastante com a parte de estudo científico. Mas é exatamente essa a minha sugestão para você. Exatamente essa. Como? Mas é exatamente essa a minha sugestão para você, para que você mexa muito com isso. Se eu fosse qualquer um de vocês do mundo, eu mexeria muito com isso.
E cada vez mais mexer muito com isso é mais importante. Porque daqui a pouco vem uma pessoa que é menos conhecida que você, menos competente que você, menos estudiosa que você, gera menos resultado que você e mexe muito com isso e te engole. Uhum. Não, eu vou mexer. Beleza. Vou passar para a próxima. Pessoas que têm perguntas sobre o Stories 10x. Que você foi malandra, Débora. Não fui malandra, era uma dúvida. Mas até o fato de começar a mexer no Instagram já me ajudou, Leandro, porque eu estou postergando isso, estou esperando fechar tudo para começar a mexer. Eu vou começar a mexer agora. Tá bom, então. Sucesso, viu, Débora? Beleza. Vai lá, Marcela Erkman, que tá desesperada ali. Já vamos ver se a gente já conseguiu ouvir ela dessa vez. Pode liberar. Oi, Leandro. Tudo bom? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Então, tá bom. Eu tenho uma dúvida em relação à história da X, que é o seguinte. Vale a pena, por exemplo, nós temos nós estamos começando agora até a aplicação da mentoria em si, né? Uhum. E a gente fazia lançamento e vai levar o produto para Perpétuo, tá? A minha dúvida é o seguinte, vale a pena fazer, por exemplo, o presente difícil, que foi uma coisa que eu sei que é uma coisa que talvez o meu público ficaria interessado? Eu estou falando de um treinador de triatlon, tá? Minha ideia era o quê? Fazer uma primeira análise para a pessoa e até sugerir uma primeira planilha para ela. Para quê? Para que ela pudesse ver como ele trabalha e engajasse depois para comprar o treinamento. Que o treinamento é 6 meses, no mínimo, né? E só que assim, a gente está começando com o conteúdo do Insta de uma certa forma agora, porque a gente tinha um Instagram que era do projeto e tinha o dele pessoal e estava ficando muito misturado as coisas, a gente decidiu unificar, então a gente está com um Instagram só, que é o dele pessoal, tá? Porque o do projeto ainda estava bem começando também, não estava nada, a gente tinha começado a lançar agora no final do ano. Então, a minha dúvida é, eu tendo poucos seguidores, que ainda são avatares de fato, porque a gente tem feito pequenas campanhas para trazer seguidores, vale a pena eu já buscar, nesse caso, né, fazer uma sequência de Stories 10x aonde eu vá oferecer um presente nesse sentido? Ou não, eu espero um pouco isso, eu espero talvez faça mais campanhas de captura de leads antes. Independente da quantidade de seguidores que você tem, você já pode ir testando todos os dispositivos. Porque vai ter um volume menor, mas vai ser muito maior do que você já tem sem fazer o Stories 10x. Então, por exemplo, se você não usa esse dispositivo, o que você faz no Stories hoje? Na verdade, eu até falei aquela hora para você, a gente já começou, falei no chat, você não estava vendo na outra sala da mentoria. Eu já comecei a aplicar algumas coisas do Stories 10x desde o evento do Insider, que foi quando você deu a palestra, porque eu sou aluna do Venda, mas eu não tinha acesso ainda ao Stories 10x, eu sou da primeira, da segunda turma. Mas funcionou? E aí, o seu som ficou mudo para mim. Funcionou? Aí, agora eu estou usando. Então, eu comecei a ter melhores resultados já. A gente não vendeu ainda. Eu efetivamente não pus clique de venda ainda. Mas a visualização dos stories e retenção realmente já aumentaram muito. Engajamentos, pessoas mandando respostas, mandando participações. Você aprova, isso já melhorou muito. Então, você aprova de que se você usar o Stories 10x, independente de ter pouco seguidor, vai aumentar o que você tem hoje. E à medida que aumenta, você está começando a criar a comunidade. E aí tem que pensar que é a longo prazo. Então, vale a pena fazer o dispositivo aí que você está falando do prêmio difícil lá e tal? Vale. Vale, porque vai ter um monte de gente interessada naquele prêmio. Mas, por exemplo, se você tivesse muito mais seguidor, teria muito mais, teria 1000 pessoas interessadas. Você tem pouco seguidor, vai ter 3 ou 4. Mas antigamente não tinha nenhum. Então é melhor, aí vem um negócio que eu devia ter falado no início, graças a Deus você me fez essa pergunta, foi Deus que te botou no meu aqui para fazer essa pergunta, que eu esqueci desse detalhe pequeno. Pequeno não, detalhe grande. Quanto menos seguidor você tem, mais atenção individual você pode dar para cada um deles. Porque, por exemplo, eu tenho 10 mil seguidores, sei lá, às vezes, literalmente, mais de 1000 pessoas me mandam inbox quando eu faço isso. Como é que eu vou dar muita atenção para 1000 pessoas? Eu escolho um ou outro e dou muita. Ou então, às vezes, eu dou pouca para ninguém. É meio que de acordo com o meu tempo e o tempo da minha equipe. Mas você não tem outra opção. Você só tem 3 na vida mesmo. O resto do tempo você vai falar, puta merda, não tem vida, que não vem ninguém, me manda. Mas esses 3
você vai mandar no inbox para ele, bom dia, Sunshine, como você está? A vida foi boa hoje, já correu, porque não tem outro. Aqueles 3 pessoas que mandaram. Você vai poder dar uma atenção muito forte para descobrir coisas que você não sabe, para vender, para engajar muito. Cara, eu lembro que quando eu comecei o meu Instagram, eu usava isso e dava muita atenção para as pessoas. Cara, alguns deles estão na mentoria. A Marta, cadê? A Marta deve estar aí até, não sei se está aí. Mas ela entrou, é uma pessoa que eu conversava, porque ela pedia ajuda bastante, eu tinha tempo, tinha 6 seguidores, ela é uma das 6, era com ela mesmo. E eu ajudava pra caramba ela. E aí eu trazia venda e elas foram os seus primeiros discípulos, né? Jesus começou com 12, olha aí o que deu. Então, cara, continua forte com eles. E aí, uma coisa que você está fazendo que já é acertado, mas você pode usar o que a gente ensinou na aula daqui de hoje, pega os stories da X que mais deu engajamento, mesmo que tenha sido pouco, mas percentualmente para você é muito, bota na planilha e cria anúncio para trazer seguidor certo, né? E também você falou, eu ainda não botei efetivamente o link do produto no Perpétuo. Bota de vez em quando, vamos testar para ver se vende. Vende no inbox lucrativo, agora você sabe fazer. Bota o link no inbox e oferece para a pessoa o produto com contexto direitinho, jeito certo. Vou tentar agora. Confesso que a gente não tinha posto ainda, mas agora eu vou tentar jogar na sequência dos stories, porque isso ele está conseguindo engajar bem. E aí eu vou começar a jogar alguns links, até para o próprio canal do YouTube, que era uma coisa que eu não estava fazendo. Eu estava mais testando eles dentro do próprio Stories, assim, sabe? Imagina, você gasta mó tempão para criar o roteiro de um vídeo de YouTube. Gasta mó tempão para editar o vídeo, para gravar. Aí publica o vídeo no YouTube, aí não dá pouco view. E os caras que te seguem no Instagram gostariam de ver esse vídeo e você não divulga lá. Ou então você divulga de um jeito. Então é muito... Todo o seu outro trabalho que você fez acaba sendo subaproveitado só pelo fato de você não querer publicar o vídeo lá, né? Poderia publicar, beleza? Beleza, valeu, Leandro. Vamos lá, mais uma perguntinha. Pode ser o Rafael Namene. Rafael, barbudo aí. E aí, Rafael? E aí, Leandro? Beleza? Beleza? Tudo bom. Tranquilo. Cara, a gente tem, a minha expert, minha esposa, a gente ensina mães a criar o próprio ensaio gestante com o celular, né? Quando você fala de situações de identificação, a gente tem usado bastante essas coisas de coisas que acontecem na nossa vida com dela como mãe. Por exemplo, alimentação, leite, não sei o que lá. É disso que você está falando? De coisas que giram ao redor daquilo? É uma situação que toda mãe se identifica. É a mãe que está amamentando? Não. Minha esposa está gestante e ela ensina gestantes a tirarem foto. Mas muitas mães já têm o filho e estão grávidas agora. E aí coisas que a gente passa com o nosso filho, que tem 2 anos, e aí a gente coloca. Não, só para entender, o seu curso é para ensinar gestantes a tirar foto da gestação? Fazer um ensaio gestante. Um ensaio de gestante, é isso que você vende, né? Sim. Quais são as situações que a gestante passa no dia a dia ali, né? Então, aí depois para encontrar o gancho você pode ir se virando. Por exemplo, sei lá, esse vai ser difícil encontrar o gancho, mas vamos pensar nas situações, depois a gente encontra o gancho. Então, coisas que toda gestante ouve o tempo todo. Aproveita e dorme logo. Aí como é que eu encontro o gancho? É melhor tirar a foto grávida ainda, porque depois que nascer vai estar com olheira. Pronto, entendeu? Quais são as situações cotidianas que a grávida passa? O grávida passa fome, engorda, se sente mais feia, come muito, ou então enjoa. São situações que elas vão querer desabafar. Sei lá, muita gente se mete. Né? O universo da grávida, ele ele é delicado, né? Então tem um monte de situações. O que eu faria? Vou te dar uma dica para você e para todo mundo que tem dificuldade de situações cotidianas. Então, pedir para as próprias pessoas do Stories mandarem. O que acontece no seu dia a dia como grávida? Eles mesmos vão te mandar situações cotidianas. Aí é um bom jeito para todo mundo aí de encontrar situações cotidianas é mandar no próprio Stories.
Coloca as suas situações corriqueiras como grávida, que acontece assim no seu dia a dia, se repetem várias vezes. Me fala uma coisa que então, você... Não tem necessariamente, tem que, assim, de início não tem que ter a ver com a fotografia, por exemplo, mas com a gravidez. Puxar o gancho... Não, tem que ter a ver com a gravidez. É porque o tio Uli, ele fez umas paradas que tinha nada a ver com nada que ele ensina, né? Então ele pegou e... gostar do meu filho. Por que tem a ver com finanças? Aí ficou muito aleatório. No seu caso, pelo menos tem a ver com grávida, né? Então, coisas que a grávida se interessa. Isso aí o Rui ensina muito. Ele bate muito nessa tecla, que ele falava muito assim, descubra a paixão das pessoas para engajá-las na sua causa. Então, qual é a paixão da grávida? O que grávida faz o dia inteiro? Eu sei que eu tinha uma grávida lá em casa. Olha a roupinha de bebê pra caceta. Ela já tá pensando na foto que vai ter quando o bebê nascer, né? Escolhe roupa para ela caber, para ficar bonita, né? Grávida quer ficar bonita. Hoje em dia tem um mercado só disso também. Roupa do ensaio. Uma situação cotidiana. Olhou a roupa, né, que grávida agora, ainda mais hoje em dia, né? A grávida fica o dia todo ali e tal, e fica olhando as roupas na internet. Aí compra a roupa, chega, é linda na internet, compra, bota nela, fica horrível. Quantas grávidas não se identificam com isso? E elas vão falar sobre isso nesses stories. Você tem que ter interesse real pelos problemas, dores, desejos, desabafos dessa comunidade. E um exercício para fazer isso é refletir sobre as situações cotidianas que toda grávida vai olhar e falar: qual é o objetivo desse exercício? É quando ela olhar e falar: nossa, é assim mesmo. Nossa, é muito isso. Porque você vai fazer o primeiro stories da sequência, um stories que você sabe que ela se identifica. Por exemplo, ultimamente a gente tinha feito isso com o nosso filho, por exemplo, leite, a fórmula que a gente dá. Quando a gente postou do negócio da fórmula pedindo indicação, nossa, estourou o stories. Foi pro maior visualização que teve, foi o maior número de respostas. Inclusive vou criar um novo dispositivo. O pessoal da equipe que estiver assistindo, anota aí. Vai ser o dispositivo indicação. Eu usei ele um dia desses. Não sei quem me segue lá, eu falei: cara, o Guto dormiu mais cedo, eu quero uma dica de filme, que eu quero assistir um filme hoje. Nossa, estourou. As pessoas adoram dar indicação. Então você acabou de pegar um dispositivo. Agora, como é que é a identificação? Eu tô ansiosa, porque eu não queria ter dado a fórmula pro meu filho, queria ter amamentado, mas não tem jeito, depois você pediu a identificação. Você começou, depois a indicação, mas você começou com a identificação. Porque a identificação é o que vai unir vocês todas, no caso da sua esposa, né? Elas e toda a comunidade. Porque ninguém quer dar a fórmula de cara, né? As pessoas normalmente preferem amamentar e tal, mas às vezes não tem jeito. Então, uniu pelo elo e depois pediu a recomendação como um dispositivo. Mas o tema é o fato de... Tipo, você pode até também pedir dicas de... sei lá, como ela se sente quando não conseguiu amamentar e teve que pôr fórmula. Aí você vai pegar num negócio muito mais... uma conexão muito mais visceral do que só a recomendação da fórmula, entendeu? Entendi. Tipo, vamos falar sobre não conseguir amamentar e precisar de tomar fórmula. Como você se sentiu? Desabafa, bota pra fora como é que foi essa situação pra você. Aí você vai ver o tipo de mensagem que vai vir. Aí sua comunidade... fica ultra interessante. Porque só pedir a fórmula é massa, vai vir muito mesmo. Igual eu só pedi o vídeo. Foi massa, legal. Mas agora vamos fazer um negócio mais profundo? Vamos botar profundidade, que é uma das coisas que tem que ter na parada. Vamos botar profundidade. Você pode começar contando até uma história dela. Pra mim, botar a fórmula foi um negócio que, vamos dizer que ela levou na boa. Eu levei na boa. Eu levei na boa, precisava, tentei, é melhor pro meu filho e tudo, mas eu sei que algumas mães... nossa, isso para elas é um momento difícil, não sei o que, acaba que elas se sentem... Como é que foi para você? Aí vai ter outra que levou na boa, outra que não levou, outra que o médico empurrou e achava que não precisava. Aí elas vão começar a contar os casos delas. E aí, quem é mãe e tá dentro dessa comunidade, fica hipnotizada no seu Instagram. Hipnotizada. É isso que é o poder do Stories 10x, velho. E aqui a gente pegou um ponto de identificação. Imagina quando você tiver 50, 100... mais as categorias, mais tudo, você tem stories pro ano inteiro. E aí você vira um líder brutal, entendeu? Entendi. É isso. Beleza. Bora. Beleza. Valeu, Rafael. Deixa eu ver.
Doutora Patrícia Regina. Tá, então vamos lá. Um negócio aqui. Eu testei o Stories 10X 2 vezes na semana passada. Como foi? A primeira vez foi excelente. Foi top, assim, e eu aumentei o meu engajamento, não sei, uns 300%. Uhum. Mas eu não coloquei um link de venda no final. Mas mesmo assim eu vendi. E aí quando foi essa semana, não, me conta eu como usei que você vendeu sem link? Não tive um engajamento tão top. Coloquei link de venda e vendi. Tá escutando direito? Então, não, quero tirar uma dúvida antes. Como é que você conseguiu a proeza de vender sem link de vendas? Porque eu tenho link de vendas na minha página, na minha biografia no Insta. Nossa, tá vendo, né? Ela fez o Stories 10X, nem pôs o link e vendeu, hein? O cara tava muito interessado mesmo, foi na bio para ir atrás, mas que massa. E aí, eu tenho 2 dúvidas em relação ao Stories 10X. Primeiro, existe assim, a possibilidade do horário interferir na quantidade de pessoas que vão ver os stories? Nossa, eu vou te explicar. Dia da semana. Nossa, eu vou te explicar um negócio muito massa para todo mundo que faz Stories 10X. Coisa número 1, a primeira vez que você fizer vai ser explosão, tchacabum, a onda do verão, vai ser sinistro, vai ser muito forte. Porque ninguém estava acostumado com aquela parada ali, com aquela conversa. Vai muito, e também, normalmente, você vai gastar a sua primeira melhor ideia, né? Tipo, aquela que é visceral. Depois, inclusive, pega essa que foi boa, né? Anota. A exata copy que você usou. Daqui a um ano, você vai ter o triplo, ou então, sei lá, 10 vezes mais seguidores. Usa a mesma copy, vai funcionar igual. Talvez vai funcionar 10 vezes melhor, né? Dependendo de como. Mesmo. Copia e cola. Eu já fiz isso, viu? Algumas vezes. Exatamente a mesma copy. Quem já viu, deve ter gente que vai falar assim, eu acho que eu tive um déjà vu. O cara vai ver de novo, sacou? E tem gente que compra na segunda e tudo, mas o engajamento vai ser menor. Mesmo sendo... Às vezes mesmo. Por quê? Porque a primeira vez é muita novidade, até o Instagram tá achando esquisito. Porra, ninguém interagia com aquela menina. De repente veio muito, ele vai entregar muito. Depois ele vai dar uma normalizada. Você vai fazer a primeira vez, sei lá, você tinha 10 mil seguidores. Quantos seguidores você tem? Pouquinho mais de 60 mil. 60 mil. Imagina que você fez o Stories 10X, deve ter batido uns 8 mil views por aí. Não. Então, aí é outra pergunta que eu quero te fazer. Eu tenho um problema muito sério assim, em relação aos stories, porque eu tô sempre movimentando, eu tô sempre entregando conteúdo. Esse negócio que você fala de mostrar café da manhã, de mostrar eu na academia, eu odeio isso. Se eu for para aparecer no Instagram, eu vou aparecer entregando conteúdo. Sempre. E assim, a minha taxa de engajamento, às vezes ela tá muito boa e de repente ela vai lá pro fundo. Não, mas e eu não entendo por que isso acontece. Aí eu fico pensando, será que é denúncia? Porque o meu meio é muito competitivo? Será que é shadow ban? O que é isso? Não, nem o Mark Zuckerberg sabe. Nem o Mark Zuckerberg sabe. Ele vai... Se tem uma coisa que vai variar, são ações na bolsa, o dólar e os views do Instagram. Você tem que pensar 2 coisas. Às vezes, principalmente, deixar, que você falou que aparece o tempo todo, né? Deixar sem aparecer e de repente aparecer vai sempre aumentar a entrega. Deixar sem aparecer um dia inteiro, deixar zerar e de repente aparecer fazendo um Stories 10X vai aumentar muito a entrega. Mas se você faz o caixinha de perguntas, por exemplo, ou então tem continuidade na criação de conteúdo, você nunca deixa de ficar 24 horas. Então, normal, aí você pode fazer o Stories 10X que for, que não vai dar essa aumentada, esse boost. O que eu faço estrategicamente? Perto de momentos que são importantes para mim, como um pico de vendas, o lançamento de um evento que eu vou fazer, ou uma data que é realmente relevante para mim, antes dessa data eu paro, para depois voltar do zero e dar um boom de views. Porque aí eu acordo quem estava dormindo ali e a pessoa volta a me aquecer. No longo prazo, sabe o que isso muda? A quantidade de views e tal? De curto prazo, né? Tipo, tá com 6 mil, depois não muda nada. Porque a gente, no Stories 10X, não tá jogando o jogo de aumentar os views no Stories. A gente tá montando o jogo, levando o jogo de criar uma comunidade ativa. Fazer uma pergunta, eu queria que vocês respondessem, vocês que estão até agora são heróis, muito tempo me ouvindo. Jesus amado. Então é o seguinte,
Quantos de vocês já falaram presencialmente sobre mim para alguém? Caralho, Instagram do Ladeiro, presencialmente, não tô falando indicar, mandar uma história. Falar presencialmente, tem um maluco que... Olha a quantidade de eu. Isso aqui é o jogo que eu tô jogando. Não é view do store. Essas pessoas que falaram sobre mim presencialmente vão fazer que daqui a 5 anos... Porque vai repetir isso. As outras pessoas... Elas falaram, essas pessoas que elas falaram vão me seguir. Daqui a pouco essas pessoas... Aí é exponencial, entendeu? Então... Eu sei que eu poderia crescer mais rápido. Tem gente, não sei se vocês já repararam, olha que loucura. Tem gente que tem 1 milhão de seguidores e tem menos impacto do que eu, vocês acreditam? É só você olhar o perfil de uns caras de 1 milhão de seguidor, 13 comentários, 24 comentários. Olha o meu, é 600, 700, 300, 200. É difícil eu ter um post com menos de 100 comentários. Porque eu não tô jogando o jogo de número. Se eu quiser explodir o Instagram e crescer muito, eu sei, eu consigo comprar ali. Mas eu prefiro que venha um seguidor daqui, ó. Você falando. Como é que eu faço você falar de mim? Eu crio uma comunidade mesmo. Eu vou imitar a Cíntia aqui, ó. Eu falo todo santo dia. Quê? Todo santo dia, ó. Eu falo de você todo santo dia. Então, por quê? É porque eu lidero uma comunidade. Então, você tem que esquecer, às vezes, do viewzinho do dia e pensar no longo prazo o seguinte. Se eu seguir o Stories 10x por um período longo de tempo, é inevitável. Qual que é o seu... Você é doutora, né? Mas você é médica do quê? Eu sou cirurgiã dentista, sou professora de harmonização facial. Pronto. Nossa Senhora do céu. É um ambiente muito conectado. As pessoas se conhecem muito. Se você fizer Stories 10x... E aí eu fiz um curso na Rússia no início da pandemia e eu trouxe a técnica russa de harmonização facial para o Brasil. Tá, isso é parte da sua furadeira, do seu conhecimento, do seu método, do seu currículo. Pode vir, olha só que loucura, pode vir uma pessoa que tem bem menos conhecimento que você, que não foi na Rússia, foi ali no Paraguai, fez um curso pirata lá no Paraguai, usa o Stories 10x, vira líder de uma comunidade e tem muito mais voz que você. Então, no longo prazo, o que eu faria? Como eu lidero essa galera? Como que você lidera essa galera? O Stories 10x é a minha técnica para fazer isso, mas respondendo mesmo eu tenho que ser menor do que eles. Esse seu discurso de eu fiz o curso, eu sou não sei o que e tal, às vezes te coloca numa posição de... Superioridade. Dificilmente você vai me ver falando alguma coisa tipo essa. Não estou dizendo que é errado, não. Mas o jeito de falar é diferente. Normalmente eu até faço uma piada. Mas aí eu vou só complementar. Eu fiz o curso na Rússia online, porque eu não tinha dinheiro para ir na Rússia. E eu não falo russo. Imagina falar. Você tem até cara de russo. Eu peguei dinheiro emprestado com minha sogra, porque eu não tinha dinheiro para fazer o curso. Não. Então tem todo um contexto que os meus alunos já conhecem. Isso é que é legal. Eu tenho uma comunidade, está todo mundo crescendo junto, eles vão implementando as técnicas. Olha só a gente se ajuda. Olha só uma história 10x legal que você pode fazer. Diário ou história, né? Vamos começar com a história. Cara, contar para vocês que para mim fazer um investimento num curso, não sei o que, não sei o que, e aí bota a história, como é que foi essa história da Rússia para você, sem falar russo, não sei o que, beleza. Aí você vai pedir para que as pessoas dividam a história delas também. Então me conta para você como foi você investir na sua carreira. Para você, aí você vai ver a comunidade inteira contando as histórias de como é que elas investiram na carreira dela. Para mim também foi foda, não sei o que. Vamos mostrar, não sei o que. Então, aí você cria uma comunidade, entendeu? Então, vai fazendo os dispositivos e lembrando lembre do como é que eu abri esse evento. Maquiavel. O líder que se distancia dos seus liderados perde força. Anota essa frase, desse jeito assim. O poder não está no que você diz, na sua genialidade, no conteúdo. Você estava falando aí, porque eu gero conteúdo o tempo todo. Eu não sei o quê. Quanto menos você gerar o conteúdo e mais você gerar o conteúdo através do conteúdo deles, mais forte sua comunidade é.
Quanto mais depender da sua genialidade, mais distante você fica do problema real dele. Você nem sabe qual é, porque você não acessa muito ele. Quantos de vocês nunca acessaram a comunidade de verdade? Só, literalmente, ofereceram para ela o conteúdo de vocês, que é como vocês aprendem. Como é que vocês aprendem a criar conteúdo? Vai lá, tem a ideia de conteúdo, cria o cronograma, não é assim que o pessoal faz nos outros cursos de stories? Cria o cronograma, bota de manhã isso, à tarde aquilo, dá uma dica, 6 listas, 4 coisas, não é assim que o pessoal ensina? 6 listas aí faz 9 coisas, como fazer isso, como fazer aquilo, não é assim? Ou eu tô errado? Aí você vai ficar doida criando um monte de conteúdo, sendo que quem tem que criar mesmo é a própria pessoal que vai falar o que ele precisa. E você só vai interagir com eles. Então acessa mais a sua comunidade e você se torna uma líder dela. Naturalmente você vai estar líder. E não você tem que falar, eu sou a líder. Eu nunca falei, eu sou líder de vocês. E muitos de vocês são liderados por mim. Ou me veem como um líder. Mas eu não, tipo assim, eu só abro e pergunto, cara, qual que é a sua dúvida nisso? Entendeu? Principalmente no dia a dia dos stories. Porque as pessoas estão mais interessadas no que realmente as outras pessoas estão dizendo do que num líder que sabe de tudo. Cara, olha a diferença na comunidade da Kátia. Então é brutal isso. Como elas querem saber muito mais a opinião da própria galera que segue do que só do que a Kátia tem a dizer mesmo. A Kátia só é uma rainha de encontrar pontos de identificação. Ela sabe... eu vou te falar qual que é o superpoder da Kátia. Que vocês usarem. Qual que é o superpoder da Kátia? Quem sabe o superpoder da Kátia? Comunicação. Não, mas por que ela é uma boa comunicadora? Autenticidade também ela não é. Ela é engraçada, ela é divertida. Mas por que ela consegue ser divertida, engraçada e ter autenticidade? Ela acha o ouro de direct, tem isso também, né? Da peça dela, espontânea, não é nada disso. Autenticidade, não é nada disso. Qual que é o segredo da peça da Kátia? Do show, do canal no YouTube, de tudo que a gente faz. Desinibida, não é nada disso. Eu tô criando um mistério aqui. Ela se conecta. Por que ela se conecta? Qual que é o segredo para ela conseguir se conectar? Ouvir a pessoa. Ela tem empatia, ela é observadora. Ela consegue perceber qual é a dor do outro. Ela sabe olhar para uma mulher e de cara saber, cara, esse é o problema. Nossa senhora, ela fala o que as outras... Ela tem a empatia, ela sabe, ela olha para a pessoa e sabe a dor da outra pessoa. Ela olha para você e fala, eu sei a sua dor. Ela sabe a dor das mulheres. Ela sabe quais são os constrangimentos que as mulheres passam. O que é uma peça da Kátia? É só falar dos constrangimentos. Vou fazer um striptease. As piadas dela, vou fazer um striptease pro meu marido e ele vai rir. Que mulher que não se conecta com isso? Que mulher que nunca pensou nisso? Ela tem empatia, ela sabe que esse é o medo da mulher. Ela percebe, e aí ela conta uma história de 20 minutos do primeiro striptease dela. Toda mulher que já pensou em fazer ou que já fez, se identifica. Por isso que eu tenho um exercício de gerar identificação. Se você fizer isso, você vai ter a comunicação tão boa quanto a Kátia, você vai conseguir fazer as pessoas rirem, as pessoas pensarem em você, as pessoas sonharem com você, as pessoas te adorarem, as pessoas te... É a empatia. Você tem que olhar, você... coloca o ponto de identificação, joga no stories, vem todo o ouro ali. Quais são os problemas que os dentistas têm? O dentista está... Eu sei um. Dentista está concorrendo com um cirurgião. Os dentistas estão putos com os médicos estão putos com o dentista, virou uma guerra. E cadê você falando dessa guerra? Eu dou aula para todo mundo, eu sou de todo mundo, é médico, dentista, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, até biólogo. Tá vendo? Eu não tenho... Eu vejo que tem profissionais que são muito capacitados e não tem mão para fazer procedimento, e outros que são muito, assim... ridicularizados, criticados e tem muito mais potencial clínico. Então, eu acho que... Então, você tem que descobrir quais são os pontos de identificação de todos esses aí, quais são os medos que eles têm, quais são as inseguranças,
quais são as situações de identificação, as categorias e deixar eles falarem. Não é você só que... A comunicação não pode ser igual era na TV, unilateral. Eu falo, vocês escutam e vocês aprendem aí, viu? Olha bem esse evento aqui, quanto que ele fica mais poderoso quanto você está falando também. Por que vários momentos do evento eu botei vocês para falarem? E por que ele ficou ruim quando estava com o microfone ruim? Porque era só eu falando, era unilateral. Eu falava, vocês não tinham ideia como é que estava aterrissando aí. Agora eu tenho. E eu consigo corrigir, ouvir, falar. Entendeu? No Stories dá para eu botar mais gente para falar, porque aqui eu estou aprofundando muito, menos gente. Mas no Stories é muito. Meu Stories deve estar uma explosão aqui, né, velho? Não sei nem como é que tá meu Instagram, se vocês publicaram as fotos mesmo. Vamos ver se vocês publicaram. Tô curioso aqui, ó. E a gente tem, eu e meu esposo, a gente trabalha junto, sabe? E eu tenho uma dúvida muito grande do meu quadro na parede. Até agora eu não consegui definir o meu quadro na parede. Eu tenho a minha furadeira, eu tenho o meu decorado, mas o meu quadro na parede eu não tenho. A gente é aluno do VTSD e do Fluxo também. Você tem que conversar com o seu analisador lá do Fluxo. A gente está fazendo o resumo. Então, beleza, vai para cima. Às vezes é mais simples que você imagina. Inclusive, o segredo é ser simples. Galera, eu acho que a gente vai ter que terminar, porque já são 7 horas, eu tô aqui desde as 3. Queria agradecer vocês todos. Queria pedir desculpa pelos problemas técnicos que acabou prejudicando um pouco o aprendizado. E aí, a gente já corrigiu isso, pelo visto está funcionando aqui. Na próxima quarta-feira, eu preciso de uma coisa, que vocês compram um desafio. Tá lá para vocês. Quem cumprir tem mais chance de ser analisado. Quem cumprir muito bem cumprido e mostrar que teve uma taxa boa de engajamento, venda, lead, tem mais chance de ser analisado, né? Então é importante. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado. É isso.